Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Às vezes a gente costuma dizer uma coisa que ela não é totalmente correta, né? A pessoa fala, mas na sua igreja, como é que vira bagunça, porque não tem ninguém lá dirigindo, organizando, vigiando. Não, não tem ninguém. Às vezes a gente fala que não tem ninguém, mas na realidade tem, né? Na realidade tem. Se a gente vai lá em Atos capítulo 20, nós encontramos Paulo, mandou chamar no versículo 17, ele chamou os anciãos da igreja de Éfeso. Nós vemos aqui que é um plural, ele não chamou um. Ele não chamou o pastor da igreja de Éfeso, ele chamou os anciãos da igreja de Éfeso. E eles chegam, no versículo 27, ele fala, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Isso aqui é importante entender, porque pensem assim, quando a igreja foi formada, não tinha nenhum ancião, porque todos eram novos, né? Todos eram sem experiência. Os próprios apóstolos, quando o Senhor Jesus os chamou, eles estavam na faixa dos 20 anos. O mais velho era Pedro. Os outros estavam na faixa dos 20 anos. Então, quando eles foram chamados, eles também não tinham muita experiência. E aí, com a revelação que veio depois, por meio dos apóstolos e profetas da igreja, que são dons dados pelo Senhor à igreja, esses apóstolos anunciavam todo o conselho de Deus, onde quer que eles passavam e também por meio de cartas. Eles não anunciavam só o evangelho. Aqui ele está falando para crentes, para os anciãos de Éfeso. Nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Então agora esses anciãos, eles tinham conhecimento de muitas coisas que nos evangelhos não foram mencionadas. Porque o Senhor Jesus mesmo disse que eles não estavam em condições ainda de receber, e tinha coisas que eles não iam suportar ainda naquele momento. Eles não tinham o Espírito Santo habitando neles. Aí no versículo 28, ele dá um conselho aqui, olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes a igreja de Deus que ele resgatou com o sangue que é de sua propriedade. Seria uma tradução mais correta aqui, porque aqui quando fala a igreja de Deus que ele resgatou com o seu próprio sangue, dá a impressão que Deus tem sangue, né? Mas não é aqui, não é o que quer dizer isso aqui, não. Para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o sangue da sua propriedade, que é o sangue do seu filho, que pertence a Deus. Então ele deixa uma coisa clara aqui, é que o Espírito Santo havia constituído aqueles homens, bispos, para apacentardes, para servirem de pastores, um pastor apacenta, a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas ou pervertidas, para atraírem os discípulos após si. Então esse foi o conselho, o alerta que Paulo deu. Uma coisa nós aprendemos aqui. Quem constitui os bispos ou anciãos, é o Espírito Santo. Mas espera aí, mas lá em Tito, diz que Paulo deixou Tito em Creta para constituir bispos? Sim, porque ainda estavam os apóstolos na terra. Então os apóstolos tinham a autoridade, eles se sujeitavam ao Senhor como servos ou como escravos, né? Por vontade própria, porque eles entendiam que foram comprados com sangue precioso, e ao mesmo tempo eles recebiam autoridade para fazer certas coisas que os outros cristãos não tinham. E uma dessas coisas que eles tinham autoridade para fazer era constituir bispos ou anciãos em cada cidade em cidade. Mas quando a gente vem para essa passagem aqui, que já é na despedida de Paulo, Paulo está falando assim, não vereis mais meu rosto, no versículo 25, era a despedida dele. E assim ele, como os outros apóstolos também, já estavam num fim de festa, né, como a gente costuma dizer. Já estavam todos se levantando para sair.
Então aqui ele dá uma outra indicação, que não é apenas por indicação dos apóstolos ou por autoridade apostólica, que os bispos eram, ou anciãos, eram eleitos ou eram consignados, mas que o Espírito Santo é quem escolhia. O Espírito Santo é quem determinava quem deveria servir nessa atividade. Agora a gente volta lá para o nosso capítulo, lá em Tito, capítulo 1, mas antes, um versículo, Filipenses capítulo 1, versículo 1. Então isso aqui é um ponto muito importante, porque nós vivemos numa época em que a cristandade deturpou completamente a palavra de Deus e a ordem de Deus para os cristãos estarem congregados. Mas veja que interessante em Filipenses capítulo 1, versículo 1. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus. Quem são esses santos? Ah, Santo Antônio, Santa Rita, São José. Não, santos eram todos os que eram salvos por Cristo. Então, toda a Bíblia, nós encontramos que os santos são os salvos por Cristo. Nenhum homem tem poder para dizer quem é santo ou não, como Roma faz, né? Como o Papa, quando ele canoniza lá o São Simão, não sei das quantas, ninguém tem poder para fazer isso. Ninguém tem poder. Porque santo significa separado. E todo crente em Cristo é santo, é um sacerdócio santo agora. O conjunto dos crentes em Cristo é um sacerdócio santo. E quando eu falo crente, é bom apagar da memória e da ideia que crente é aquela pessoa que usa a Bíblia no sovaco e vai na igreja com terno ou de cabelo arrastando no chão. Isso não é isso que eu falo. Quando é crente, é uma pessoa que creu em Jesus. Pode nem ter essa roupa moda evangélica. Outro dia eu vi lá um site, moda evangélica, gente. Que é moda evangélica? Eu tinha um colega que trabalhou comigo, o pai dele tem uma fábrica de moda eclesiástica. É uma fábrica, o pai dele vive fabricando os paramentos de padres, bispos, cardeais, aquelas roupas todas complicadas, bordadas, tem uma roupa para cada data festiva do ano. Então, o pai dele tem uma fábrica disso, vive disso, fabricando essas roupas. Essas roupas são, os católicos, os padres têm que ter um guarda-roupa lá. Ah, agora é quaresma, tem que roupa que usa na quaresma? Ah, tem que usar aquelas roupas compridas, tal, aquelas batinas, né? E aqui, então abri esse parêntese para deixar muito claro essa coisa. Primeiro, santo é todo aquele que creu em Jesus como seu Salvador e foi separado por Deus, recebeu o escafandro com oxigênio vindo diretamente lá de cima do céu para poder viver aqui nessa terra. Esse é o santo. Ele vive na terra, mas respira o oxigênio que vem do céu. Agora, e quando fala também, a gente está acostumado a ouvir falar em bispos, não tem nada a ver com um bispo da Bíblia. Bispo católico ou bispo protestante, nada a ver. O bispo católico, o bispo protestante, ele é responsável por uma determinada diocese. É uma região com algumas igrejas, tal, que ele é o bispo, ele é o poder superior naquele lugar, naquela esfera ali, né? Nada a ver também. O bispo, biblicamente falando, tem uma responsabilidade unicamente local, com a igreja ou a assembleia local. E mais, nunca é um sozinho. Sempre são em grupo, sempre é plural. Bispos ou anciãos ou presbíteros, é sempre plural. Então essas coisas é bom para ajudar a passar borracha no que a Igreja Católica e também os protestantes escreveram na nossa memória, na nossa mente, e é coisa sem fundamento bíblico. Sem fundamento bíblico. Então, no versículo de Filipenses capítulo 1, versículo 1, Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos, era uma cidade chamada Filipos, com os bispos e diáconos. Ponto. E não tem papa? Não. Mas não tem cardeal? Também não. Mas tem pastor, né? Não. Não no sentido que a cristandade usa o termo pastor.
Aqui eles são bispos, é um plural, não é só um, e diáconos. Os bispos cuidando da parte espiritual de uma assembleia local, dos cuidados também, e os diáconos cuidando dos cuidados materiais, dos cuidados seculares de uma assembleia local. Então é muito importante entender isso, que o que nós enxergamos na cristandade hoje não tem nada a ver. E o pastor, sim, o pastor existe, mas em Efésios 4, é um dom. Cristo subindo ao céu deu dons aos homens. A uns ele deu como apóstolos, a outros como profetas, a outros como evangelistas, a outros como pastores e a outros como mestres ou doutores querendo aperfeiçoamento dos santos. Nós sabemos que hoje não existem mais os apóstolos e profetas da igreja, que eles precisaram existir quando ainda não havia as escrituras do Novo Testamento reveladas, então precisava ter a revelação dos apóstolos e dos profetas, mas hoje tem tudo escrito, não precisa deles mais, pelo menos não precisa deles pessoalmente, né? Presencialmente. Mas ainda precisamos dos evangelistas. Quem são os evangelistas? Que pregam o evangelho. Mas onde eles atuam? No mundo. O campo de ação do evangelista é o mundo. Ele sai a evangelizar. Ele sai para pregar o evangelho. Aí as pessoas se convertem, elas são encaminhadas até a assembleia local para estarem congregadas ao nome do Senhor. E os pastores? Os pastores também são um dom universal. Ele não está vinculado a uma assembleia local. Ele não é um homem que fica no púlpito pregando todo domingo, ou todo sábado, ou toda quarta-feira, ou toda quinta-feira. Não. Ele pode até pregar. Mas ele é também uma pessoa, ele é itinerante. O pastor, ele cuida de ovelhas, então ele vai onde a ovelha está precisando. Onde a ovelha está precisando, onde a ovelha está doente, está enferma, está triste, está desanimada, está caída, ele vai lá ajudar. Esse é o papel do pastor. E o mestre ou doutor? Esse tem uma atuação também universal, ele não está limitado à igreja, à assembleia local, mas ele também prega, né, doutrina, ele ensina doutrina onde quer que ele esteja. Tendo dito isto, perceba agora que os anciãos ou presbíteros, eles não têm uma atuação fora da sua assembleia. Eles não têm, o seu pé fica grudado, pregado na assembleia local. Eles não saem como sai o evangelista, eles não vão visitar em outras as cidades como o pastor vai, não é? Eles não vão ensinar em outros lugares, mas eles também têm que ser hábeis no ensino da doutrina, principalmente ter discernimento para proteger a assembleia local da invasão daqueles homens que Paulo mencionou lá em Atos 20, aqueles lobos que vinham de fora para destruir o rebanho e outros que de dentro dentre eles mesmos se levantariam para falar coisas distorcidas, né, para atrair discípulos. Quem faz a guarda da assembleia local são esses bispos, ou presbíteros, ou anciãos. Esses são os zeladores, nunca um só. No meu prédio tem um zelador, mas na igreja local tem mais de um, tem que ter mais de um. Agora, eles eram escolhidos pelo Espírito Santo e também nominados ou indicados pelos apóstolos. E é por isso que quando nós chegamos aqui em Tito, capítulo 1, versículo 5, nós lemos Paulo escrevendo: por esta causa te deixei em Creta. Agora, Creta é uma ilha, é ainda, né? Existe Creta. É uma ilha no Mediterrâneo, um pouco abaixo do mar Egeu, na ponta de baixo da Grécia. E Creta, segundo um escritor da época, né, que existiu no começo lá em Creta, dizia que tinha quase 1000 cidades em Creta. Então, quando Paulo fala de cidade em cidade estabelecer esses presbíteros, como já te mandei, tinha bastante trabalho para Tito, em Creta. Creta não era uma cidade, Creta era uma ilha.
Era uma ilha. Eu acho que pertencia à Grécia na época. Aí que ele vai dar, então, as indicações para esses presbíteros. Agora, entenda uma coisa. Em 1 Timóteo, capítulo 3, eu falei quando eu citei o primeiro versículo aqui de Tito, né? Eu falei de Paulo, servo de Deus ou escravo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo. Ok. O apóstolo, ele só existiram aqueles, não tem mais. Por isso até que o Espírito Santo deixa claro que agora não seria mais um apóstolo quem iria eleger presbíteros ou anciãos. Tito ia fazer isso com uma carta, uma recomendação, um poder delegado pelo apóstolo Paulo. Mas no momento em que Tito terminou esse serviço, ele não podia sair por aí elegendo presbíteros de cidade em cidade, não. Ele recebeu o poder para fazer isso em Creta. Ok? Ninguém mais tem esse poder de eleger presbíteros ou anciãos ou quem quer que seja. Agora, lá em 1 Timóteo, capítulo 3, ele começa o capítulo dizendo assim: essa é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado é a função de um bispo. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Ah, então mais uma coisa aqui para lembrar. Esse servo de Deus, ou esse escravo de Deus, que Paulo menciona que ele era um servo de Deus, né? Quando nós pensamos no sentido de bispos, o Espírito Santo, sim, escolhe aqueles que ele gostaria que ficassem à frente de uma assembleia como os vigias, como os porteiros, como os zeladores da assembleia local. Porém, isso não é feito na marra. Isso não é feito na marra, porque essa é uma palavra fiel se alguém deseja o episcopado. É claro que o Espírito Santo vai colocar no coração dessa pessoa o desejo de servir como um bispo ou ancião ou presbítero, mas ele não é amarrado por correntes numa bola de ferro para ficar lá preso servindo, não. Ele vai ter isso no coração se ele servir. Se ele servir bem, ele vai ter galardão por isso. Se ele não servir, ele não serve. Ele não serve para nada. Porque se o Espírito Santo colocou no coração dele que ele deve servir, por que ele vai fazer outra coisa, né? Ele vai fazer aquilo que é agradável ao Senhor e ao Espírito Santo. Onde que eu cheguei aqui com tudo isso? Então, Tito teria essa função agora de estabelecer os presbíteros em Creta, na ilha de Creta, de cidade em cidade dentro da ilha de Creta. Então ele ia viajar pela ilha de Creta, ia pegar as estradas de Creta e de cidade em cidade encontrar onde estavam os cristãos reunidos em cada cidade e ali estabelecer presbíteros, com S no final, porque é plural sempre. Não tem um homem à frente. Como é que ficou então esse negócio do bispo de uma... Cada cidade tem um bispo só, como no catolicismo, ou às vezes até no protestantismo. Bom, lá pelo século II, eu acredito que foi, com toda a perseguição que os cristãos sofriam, eles começaram a ter que ter alguém para ir conversar com o imperador, com o governador da cidade, do estado, da região, né? E aí não podia mandar lá 5, 6 bispos de uma vez, anciãos de uma vez. Porque às vezes eles tinham que ir lá interceder, né, para acabar a perseguição, para libertar os cristãos que estavam presos, tal. Então eles não podiam mandar todo mundo. Então o que eles faziam? Eles pegavam o ancião ou o presbítero mais velho, mais experiente, mais conceituado entre os irmãos, e mandavam ele lá encontrar o governador, ou eventualmente encontrar-se com o imperador no Palácio Real, para fazer uma defesa dos cristãos que estavam sofrendo. Quando esse bispo ou esse ancião voltava para sua assembleia local, ele voltava com outra pose, porque ele teve acesso ao palácio imperial ou ao palácio governamental, ele foi recebido por uma autoridade altíssima, tal. Então os próprios irmãos locais passavam a vê-lo como alguém
num patamar superior. E aí, então, foi que começaram a fazer também ao bispo da cidade A, o bispo da cidade B, o bispo da cidade C, aí que ficou um. Percebe? Foi por força da necessidade da época, mas aí atropelaram o ensino das Escrituras. E aqui, então... Visite o canal Respondidas no YouTube. Também respondi.com.br e 3minutos.net. Baixe os livros e o aplicativo.